Olá, criaturinhas, tudo bom com vocês? Bem-vindos ao Carvinas, eu sou a Ra e hoje eu tô aqui pra falar com vocês sobre todos os livros que eu li no mês de abril, tá certo? Esse vídeo demorou porque eu acho que eu regravei ele já umas 5 vezes. As primeiras eu tive problema com a câmera, depois eu não gostei de como ficou, mas cá estamos nós, né? Então, em abril eu consegui ler 7 livros, tá certo? O que é um número muito bom, foi menos do que março, foi... Mas também abril eu tive mais coisa pra fazer, não tive tanto tempo pra ler, minha concentração estava uma porcaria, tá certo? Mas desses 7 livros, 2 foram livros físicos e 5 foram audiobooks. Todos os 5 audiobooks eu peguei emprestado na biblioteca, tá certo? Então rolou uma boa economia esse mês, tá certo? Em questão do que eu li. Porém, todos os 7 livros que eu li esse mês foram em inglês, eu não li nada em português. Tá? Foram todos os livros que foi a aplicação, a língua original foi inglesa. Porém, deles, um já foi publicado no Brasil, foi publicado agora no começo desse ano, e 2 estão já em pré-venda para sair esse ano também, agora em maio e em junho, se eu não me engano, que são os lançamentos. Mas, sem mais delongas, vamos aos livros que eu li esse mês. O primeiro livro que eu li no mês foi Babel, da F.R. Kuang, tá certo? Esse daqui eu li ele físico, mas eu também li ele em audiobook porque eu fiz uma leitura imersiva, tá? Porque eu tentei ler ele no final do ano passado, só que eu não consegui porque ele é um livro denso, tá certo? Ele não é um livro fácil de se ler de jeito maneira. E só com o audiobook eu não estava conseguindo realmente imergir na história o suficiente para ficar concentrada nela. Então eu acabei comprando o livro também e resolvi fazer a leitura em conjunto dos dois para aí realmente conseguir me concentrar o suficiente para entrar na história. Mas qual é a história de Babel? Em Babel, a gente acompanha Robin Swift, um jovem chinês que muito cedo, quando tinha uns 8, 10 anos, perdeu os avós, perdeu a mãe, perdeu sua língua natal, perdeu seu país natal, perdeu tudo que fazia dele uma pessoa chinesa. Porque ele foi, assim que ele ficou órfão, ele foi adotado pelo professor Lovell e levado para a Inglaterra para ser criado como um próprio garoto britânico, com o intuito de que ele aprendesse outras línguas e fosse estudar no Real Instituto de Tradução de Oxford, tá certo? Para se tornar um tradutor em prol do império, do grande império britânico, né? E nesse universo aqui desse livro, de Kuang, em vez de a gente estar passando pela Revolução Industrial, lá no primeiro começo do século XIX, a gente na verdade está passando por uma revolução mágica, porque no lugar das indústrias serem movidas a vapor, e um pouco depois a eletricidade, elas começam a ser movidas por magia, e essa magia está interligada com o Real Instituto de Tradução, porque para essa magia acontecer, você precisa de palavras, e as palavras precisam ser traduzidas, é mais ou menos uma conexão entre palavras entre várias línguas, para poder criar essa magia que é conduzida por barras de prata. É um sistema de magia assim, um tanto quanto confuso e complicado, mas ao mesmo tempo muito fácil. Tipo, é muito fácil de explicar como funciona, mas ao mesmo tempo é complicado de por que funciona, digamos assim, sabe? Mas eu vou fazer uma resenha separada sobre Babel pra vocês, tá? Vou fazer um vídeo só falando sobre ele, porque esse foi um livro assim que ele me pegou de várias maneiras. Ele me pegou porque toda a parte de teoria da tradução, eu quase que entrei num buraco de coelho de querer estudar tradução por causa dele, porque eu fiquei fascinada com as coisas de teoria de tradução, as coisas acadêmicas que são tratadas nesse livro. E esse livro foi baseado na tese de, acho que mestrado, doutorado de Kuang em Oxford, então tem muita coisa assim que é verídica aqui da parte de tradução. E também pelo modo como me afetou como uma pessoa que é de outro país e vive no outro país, e para viver aqui eu tenho que falar uma língua que não é a minha língua, e toda essa parte de identidade nacional, identidade cultural, tal, que a gente meio que perde quando a gente se muda, sabe, da casa da gente. Então eu quero fazer um vídeo só falando sobre esse livrinho, e ele vai sair em breve pra vocês, tá? Mas Babel é uma leitura muito interessante, e no Brasil ele foi publicado recentemente pela editora Intrínseca, então já tem publicado no Brasil, e essa foi a minha segunda leitura de Kuang. Ano passado eu li outro livro dela que foi Yellow Face, tá certo? Que esse ainda não saiu no Brasil, mas gosto muito que eu li dessa moça até agora. Depois dele eu li 2 livros da Hafsa Faisal, tá certo? Que foram We Hunt the Flame e We Free the Stars, que são
o volume 1 e 2 de uma duologia, tá? Que é a duologia Sins of Arauia, tá? E essa é uma duologia de fantasia young adult, que é inspirado em lendas e mitos árabes, tá certo? Basicamente, Arauia, que é o reino que se passa a história, é uma versão fantástica da Arábia. Esse reino comandado por um sultão é formado por várias províncias diferentes que são califados, que cada província é comandada por um califa e os califas respondem ao sultão. Tá? Bem interessante, só que esse reino costumava ter magia. Até uns 90 anos atrás eles tinham magia que era controlada por as 6 irmãs lá, que são os seres míticos deles. Só que essas 6 irmãs foram mortas por um vilão, pelo Leão da Noite, que tentou usurpar a magia delas. E nisso, quando elas foram mortas, a magia do reino sumiu e meio que cada califado foi amaldiçoado de certa forma. O califado onde nossa protagonista vem, Daemon era o único lugar onde nevava no reino no inverno. Só que agora eles vivem no inverno eterno, basicamente Nárnia, no Leão, Feiticeiro e Guarda-Roupa no começo. Eles estão 90 anos no inverno eterno, então isso mudou todo o modo como as pessoas de lá aparecem, já que elas não pegam sol, elas são mais brancas do que o resto do reino inteiro. Mudou o modo como a cultura deles funciona, tudo isso. Então cada um dos califados foi influenciado por isso. E nossa protagonista, Zafira, é uma jovem Demon de uma pequena vila pobre. E para tentar prover para sua família e também para sua vila, ela se arrisca a entrar na floresta amaldiçoada de Ars. É uma floresta que todo mundo que entra sai louco de lá. Ela se arrisca, consegue entrar lá e consegue caçar lá. E é a única pessoa que consegue achar seu caminho nessa floresta. Então ela vira um ser, assim, folclórico quase, que o caçador de Demon, só que ela tem que esconder que é mulher, porque o califado dela é um califado extremamente machista, que a mulher só deve cuidar do lar e tal. Então, se as pessoas descobrirem que ela é mulher, elas podem impedir ela de continuar como caçadora e tudo e tal. E tudo tá indo relativamente bem até que o sultão convoca o caçador de Demon para ir até a ilha de Shars, que é uma ilha amaldiçoada, que é a ilha que era a prisão de todas as criaturas mágicas antigamente, para tentar recuperar um livro mágico que, segundo o sultão, vai trazer a magia de volta ao reino. E sem muitas escolhas, porque o sultão manda quem pode obedece quem tem juízo, né? Zafira vai lá e nisso ela encontra uma série de pessoas inesperadas nessa jornada. A mais inesperada dela é Nazir, que é o príncipe da morte e o herdeiro do trono de Arauia, tá certo? E nisso acontecem várias aventuras deles tentando recuperar o livro mágico lá para trazer magia de volta, descobrindo coisas assim do passado, pai, se conhecendo um pouquinho mais, e outras coisas acontecendo. Basicamente eu não posso nem falar o que acontece no segundo livro, sem dar spoilers muito grandes do primeiro livro, tá? Mas é uma duologia legal, é uma duologia interessante. Assim, eu teria gostado mais se fosse uma trilogia, provavelmente se a autora tivesse tido mais tempo para explorar as coisas. Não só o relacionamento entre os personagens, que eu acho que deveriam ter sido melhores explorados para algumas cenas terem mais significância e para algumas coisas fazerem mais sentido, mas também explorar o sistema de magia, explorar a cultura desse mundo, sabe? Eu queria que tivesse sido uma trilogia, acho que teria ficado muito mais bem fechadinho, muito melhor resolvido tudo, se fosse uma trilogia. Mas como foram os livros de estreia dela, eu entendo o porquê a editora não quis tentar uma trilogia e tal, faz sentido, mas no todo é uma série legal, uma série que eu dei entre 3,5 e 4 estrelas pros livros, tá certo? Porque foi divertido, eu curti, eu gostei dos personagens. Eu só queria ter visto mais deles, ter tido a chance de ver eles realmente crescerem de verdade, sabe, na minha frente. Mas essa série infelizmente ainda não foi lançada no Brasil, tá? Depois disso eu li um livro que tá em pré-venda no Brasil atualmente, que foi lançado recentemente aqui. Foi lançado acho que em fevereiro aqui na gringa. E tá com pré-venda pra ser lançado em junho no Brasil. E tá sendo um livro que tá fazendo um burro danado no BookTok, no BookGram, no BookTwitter, no BookX, como vocês quiserem chamar, desde que foi anunciado. E eu fui ler, porque assim, tá fazendo esse burro todo. Estava lá na biblioteca gratuitamente para mim ler, então eu vou ler, né, pra ver o que danado esse burro é sobre. E eu estou falando de Heartless Hunter, ou O Caçador Sem Coração, que é o título que ficou no Brasil. Esse livro tá para ser lançado pela editora Arqueiro, tá certo? Tá em pré-venda já, pá. E a autora é a Kristen Ciccarelli, esse é o livro de estreia dela, tá?
E é uma romantasia, e vocês sabem que o povo tá tudo azucrinado por causa de romantasia na internet, né? Assim, é uma romantasia que se passa num reino que tem magia, num lugar fantástico e tal. Só que só quem tem magia nesse mundo são as mulheres. Não todas as mulheres, só as mulheres que nascem bruxas. Mas você só sabe se uma mulher é bruxa ou não depois que ela tem a sua primeira menstruação, porque na menarca delas, as mulheres que são bruxas, em vez de sangrarem vermelho, elas sangram preto. O sangue sai preto na primeira menstruação, quando a mulher é bruxa. Até aí, ok. O problema é que, alguns anos atrás, rolou uma revolução nesse reino, porque as pessoas se rebelaram contra as 3 irmãs bruxas, que eram as rainhas do reino, que era quem comandava o reino, e cortaram-lhe as cabeças, né? Deram com cabo das rainhas, tomaram o governo, criaram uma ditadura da nova república e passaram a caçar e matar todas as bruxas do reino. Eis que entra a nossa mocinha, Rune Winters, que é uma jovem herdeira, que é uma socialite, vápida, fútil, bela, não sei o quê. Porém, ela esconde o segredo de que ela também é uma bruxa, enquanto para toda a sociedade ela aparece como herdeira fútil e tal. Nas escondidas, ela é a Mariposa Escarlate, uma vigilante que luta contra o governo para salvar bruxas das garras dos caçadores e ajudar elas a escapar desse reino, porque esse reino fica numa ilhazinha, então fugir é relativamente fácil. Porém, o governo começa a suspeitar que o Rune, ou a empresa de Rune, que é uma empresa de navegação, tem alguma ligação com a tal da Mariposa Escarlate. E ela tem a brilhante ideia de que o melhor jeito de fazer as pessoas despistarem dela é começar a namorar com o garoto propaganda do governo, o maior caçador de bruxas do governo, Gideon, como é o nome do desgraçado mesmo? Gideon Sharp, tá certo? O nome dele. Só que aí nisso ela acaba realmente se apaixonando de verdade pelo boy lixo, né? E eu digo boy lixo, apesar da autora querer me vender esse boy como um boy que preste. Mas esse boy é um genocida. Minha gente, o boy é genocida. E a mulher lá cai dos 4 pneus arriados pro boy que mata gente como ela. Entendam. Eu não consigo compreender esse relacionamento tóxico, tá certo? E essa história, tipo, e sim, o fato que eles começam a namorar não é nem spoiler, tá literalmente na sinopse do negócio. E assim, eu li esse livro porque tava todo mundo falando, todo mundo comentando, os livros mais antecipados do ano. Tal, a romantasia mais falada que ia ser esse ano, e meu Deus do céu. Horas de minha vida perdida. Eu vou fazer um vídeo só sobre esse livro porque eu quero falar mais a fundo dele, mas Rune é uma protagonista até interessante, mesmo que ela seja burra, porque a bichinha é burra. A bichinha é burra, que olhe, chega a dar pena algumas vezes, viu? Mas assim, o boy que era pra ser o boy que todo mundo se apaixonasse por ele é boy lixo, tá certo? É boy lixo. E a autora tentou justificar tudo que ele fez com trauma. A autora deu uns traumas pra ele, inclusive traumas de abuso sexual, tá? Fica aí o trigger warning. Pra justificar toda a pataquada que ele fez, toda a desgraceira que ele fez de matar mulheres e crianças. Eu gostaria de lembrar, acrescentar que sim, crianças são mortas por esse governo também só porque elas menstruaram preto, tá certo? Na primeira menstruação. Gostaria de declarar isso. Esse governo assim bonito que a autora criou. E assim, eu não vou falar mais não, que eu vou deixar pro meu vídeo, mas Deus do céu, se arrependimento matasse, eu tava morta e enterrada por ter lido esse livro. Vamos ao próximo livro, que é melhor, né? Depois dele, eu li outra romantasia que eu não sabia que era romantasia, eu achava que era só fantasia, mas dei de cara com mais uma romantasia, que foi The Scarlet Alchemist, tá certo? Da Kylie Lee Baker. Esse ainda não tem previsão para lançar no Brasil, até onde eu sei. Ele também é o primeiro de uma série. E ele tem uma versão fantástica da China, na qual os alquimistas conseguiram realmente criar ouro do nada. E esse ouro que os alquimistas criaram é basicamente a fonte da juventude, porque quando a pessoa come esse ouro, ela se mantém jovem e imortal pro resto da vida, enquanto ela continuar consumindo esse ouro. E é claro que a família real tem o monopólio da criação desse ouro e tem os melhores alquimistas do país sob seu controle, que são os alquimistas reais. Nesse livro a gente segue Zilan. Ela é uma jovem mestiça, a mãe dela é chinesa, mas o pai dela era escocês, era um alquimista escocês que foi pra China pra tentar descobrir os segredos dos alquimistas chineses e tal.
acabou se apaixonando pela mãe dela, teve ela, só que os pais dela morreram, ela é órfã, foi criada pelos tios, e ela é de uma família pobre, de uma cidadezinha do sul da China, tá? Uma cidadezinha que não tem lá muitas coisas, não tem muita opção. E o sonho da vida dela é se tornar uma alquimista real para poder dar uma vida melhor para a família dela. O livro é ela seguindo atrás desse sonho, indo fazer os testes para ser alquimista, mas por ser uma jovem mestiça, pobre, sem estudo oficial, ela aprendeu tudo sozinha, lendo os livros do pai, em vez de ter realmente tutores e professores, tal, ter ido para uma escola. Tudo é contra ela, então tudo é contra ela, e ela tem uma garra, uma força de que ela vai conseguir, ninguém vai derrubar ela não. Não vai ter riquinho aqui que derruba essa mulher não. E essa parte do livro eu gostei muito. Muito maravilhosa. Mas quando chega nos 60% do livro, tipo, é meio como se a gente atingisse o ápice da história desse primeiro livro. E ainda tinha mais 40% de livro pela frente. Eu fiquei, mas por quê? Porque assim, pra mim a gente chegou aqui no ponto que o livro podia acabar, acabava bem, e dava deixa pro próximo livro ser explorando as outras coisas que iriam acontecer depois disso. Mas não. Esse é mais um, acho que sofre o mesmo problema do Sands of Arabia, que ele é uma duologia em vez de ser uma trilogia. Porque depois desse 40% a gente perde o ritmo da história, começa a ficar meio um lenga-lenga, e depois as coisas começam a acontecer super rápido pra chegar no final impactante, que o final é impactante porque assim, eu não esperava aquele final, o final me pegou de surpresa, pra daí fazer o gancho pro segundo e último livro da duologia. Então assim, foi um livro que eu curti, mas também me decepcionou no meio do caminho. Eu dei 3 estrelas pra ele por isso, porque ele tinha o potencial de ter terminado muito bem, ter dado gancho para um segundo livro, que aí sim as coisas iam mudar, e depois do final do segundo livro tem um terceiro livro que a gente resolvesse a treta toda, sabe? Mas infelizmente quiseram fazer uma duologia e acabou ficando meio sem graça o negócio. Porém o final foi tão assim inesperado pra mim, do que eu tô acostumada com romantasia, que eu vou ler o segundo livro quando chegar na biblioteca, quando for lançado, e se chegar na biblioteca, porque assim, eu quero saber como é que termina essa pataquada. Mas também é uma série legal de romantasia, jovem adulto, se você quiser passar o tempo, tá certo? E depois de Scarlet Alchemist, eu li um dos livros mais esperados pelos leitores brasileiros, que vai ser lançado esse ano no Brasil. Ele foi lançado ano passado aqui na gringa, e aí tá saindo agora, eu acho que agora em maio, é junho, aí no Brasil. Esse vai ser lançado pela editora Galera Record, certo? Que é A Study in Drowning, da Ava Reid, ou como ficou o título no Brasil, Lições sobre Afogamento, tá certo? Esse é o segundo livro da Ava Reid que eu leio. O primeiro eu li, acho que foi em janeiro, que foi Juniper and Thorn, tá? Foi janeiro, foi dezembro do ano passado, uma coisa assim. Que era um livro que eu tinha muitas expectativas, mas me decepcionou pra caramba, porque assim, enquanto a escrita da autora é sensacional, o modo como ela conduziu o roteiro, o modo que ela fez as coisas, eu não curti. E assim, o que eu mais detestei no livro, no Juniper and Thorn, foi o fato que ele não tinha aviso de gatilho nenhum no começo, e o livro foi só gatilho de cima a baixo, tá certo? Só gatilho. E Lições sobre Afogamento, na versão em inglês, tá? É a mesma coisa, não tem aviso de gatilho também no começo. Porém, eu já esperava os gatilhos, porque depois de ter lido Juniper and Thorn, eu fui ler mais sobre Ava Reid e eu descobri que todos os livros dela são ligados à questão de abuso sexual, sobreviver a abuso sexual, trauma que isso traz e tal, porque é o modo como ela lida com o próprio abuso que ela sofreu na infância, tá? É um modo dela de espairecer sobre isso. E também ajudar outras pessoas que passaram por isso. E ok, super entendo, mas aviso de gatilho pra quem não conhece a história da autora antes de pegar o livro seria legal. Especialmente em Juniper and Thorn, porque já Lições sobre Afogamento, nele a gente segue Elfie, uma jovem que tá no seu primeiro ano da faculdade de arquitetura, tá? E assim, a faculdade de arquitetura é super prestigiada, ela é a única mulher no curso inteiro, porém não é o sonho dela. O sonho dela realmente era estar na faculdade de literatura, porém no país que ela vive as mulheres são proibidas de atender a faculdade de literatura, porque a mente feminina é frágil, é fútil demais para isso, tal. Nós não temos a mente necessária para estudar e debater literatura como os machos, sabe? Esse tipo de lugar que ela mora. E ela é frustrada com isso porque ela tá fazendo coisas que ela não gosta, ela é constantemente
humilhada e xingada pelos colegas porque ela teve a maior nota para entrar na faculdade, maior do que todos os homens, tal. Só que não deixaram ela entrar na faculdade que ela queria porque ela nasceu com os órgãos errados, aparentemente, né? E ela queria entrar na faculdade de literatura porque ela é apaixonada por contos de fadas desde criança. Os contos de fadas ajudaram ela a sobreviver, assim, aos traumas da vida dela, basicamente. Em especial os livros escritos por Emrys Mihdi. Mirdin, eu acho que os nomes são Welsh. Eu tenho um problema com a pronúncia porque eu não sei Welsh, basicamente. Que é um grande autor do país dela tal, e que recentemente faleceu. E ela tá frustrada com isso tal, até que ela descobre que a família de Mihdi está fazendo um concurso entre os alunos da Universidade de Arquitetura para fazerem uma reforma na mansão da família tal, em homenagem a ele. E ela acha que essa é a grande chance dela de ter uma conexão verdadeira com o autor favorito dela. Então ela se inscreve na competição e, para surpresa de todo mundo, ela ganha o concurso. Então ela vai lá pra mansão... Como é o nome da mansão? Meu Deus do céu. Pra mansão Hirat, pra ver como é, tá, poder fazer o projeto final e começar a comandar a reforma. Só que quando ela chega lá, ela se depara com uma mansão caindo aos pedaços, completamente delapidada, e que tá basicamente sendo engolida pelo mar. Porque a mansão fica numa parte do país que tá assim, sofrendo afogamentos, como eles chamam, que é basicamente o mar tá tomando a terra de volta, tá certo? E ela fica tipo, o que é que eu vou fazer com isso? Mas além disso, ela encontra lá também um aluno da faculdade de literatura que tá lá coletando as cartas, os diários de Mihdi para levar pra faculdade para ficarem expostos no museu e tal. Mas ele também tem um plano secreto de querer provar que Mihdi é uma fraude, que ele não escreveu os livros dele de verdade e tal. Então, eles já ficam em pé de guerra por causa disso. E aí várias outras coisas acontecem lá que eu não vou falar porque é meio que spoiler. Mas assim, eu gostei mais desse livro do que Juniper Thorne. Esse daí tá muito mais à frente de Juniper Thorne pra mim. Eu acho que nesse daí a autora fez uma coisa bem melhor, soube comandar o roteiro melhor. Porém, o final dele deixa muito a desejar. Porque quando a gente chega no confronto final, assim e tal, ela tinha duas opções pra ir. Uma mais real, uma mais fantástica, digamos assim. E a que ela escolheu me deixou com gosto meio ruim na boca, porque tirou parte do peso de certas coisas que ela tinha introduzido anteriormente, sabe? E fez as coisas ficarem parecendo meio falhas, meio... Eu não consigo explicar sem dar spoiler, mas eu vou fazer um vídeo mais a fundo também sobre esse livro, tá certo? Que talvez num vídeo mais a fundo eu chegue a dar o spoiler pra vocês, se vocês quiserem que eu fale num vídeo. Pra mim esse livro, assim, muito superior a Juniper Thorne, mas que eu ainda queria umas coisas um pouquinho... que ela tivesse sido um pouquinho mais a fundo, mas tido um pouquinho mais de coragem, digamos assim, em certos momentos. Mas depois de Lições sobre Afogamento, o último livro que eu li em abril foi My Throat an Open Grave, tá certo? Da Tori Bovalino, que é outro livro que fala também sobre traumas. Então, esse livro foi lançado agora em fevereiro. E eu acabei comprando ele, pegando ele porque eu vi ele em várias listas de youtuber gringas de livros de lançamentos mais antecipados de 2024 e tal. E todo mundo dizendo que ele é basicamente uma versão moderna e de terror folclórico de Labirinto. E eu amo o filme Labirinto com David Bowie, tá certo? David Bowie como Gerard, o rei dos goblins, é assim... uma coisa impactante na minha vida. Como eu imagino que muitos de vocês também. Então, nossa, Labirinto, só que com terror folclórico e tal. Quero, vamos ler. Peguei e comprei no meu surto de aniversário. E assim... eu gostei desse livro, mas ele também me deixou na mão em algumas partes. Nesse livro a gente acompanha a Leia, uma jovem de 17, 18 anos, que cresceu a vida toda em Winston, uma cidadezinha no interior da Pensilvânia, que é completamente isolada tal, e é cercada por uma floresta, que muitos dizem ser mal assombrada, que muitos dizem ser habitada por criaturas mágicas e tal. E é uma cidadezinha assim, extremamente cristã, aquele tipo de cidadezinha americana que você já imagina. Pronto, é exatamente essa que ela foi criada. E Leia
teve uma vida sempre muito controlada, sempre, tipo, extremamente rígida, porque ela precisava ser uma boa garota, tal. E tudo isso que ser uma boa garota normalmente impõe em cima de uma jovem, sabe? E ela é infeliz na vida dela, ela é completamente infeliz, tipo, ela não tem nada que, além da melhor amiga dela, ela não tem nada na vida dela que ela se importe, que ela realmente ame de verdade, que faça ela feliz. E não bastasse isso, a mãe dela deixa a função de cuidar do irmão mais novo dela, que é um bebê, em cima de Leia, porque a mãe tá trabalhando o tempo todo, o pai caminhoneiro nunca tá em casa, então Leia fica o tempo todo sendo obrigada a cuidar do bebê, a passar a noite em claro com o bebê e tal. E ela se ressente muito por isso. E por isso ela, no momento de desespero, resolve oferecer o irmão mais novo dela, Owen, para o Senhor da Floresta. E o Senhor da Floresta é essa criatura mitológica que eles dizem que habita a floresta ao redor da cidade e que pega as crianças que não se comportam, que rouba bebês, não sei o que. Basicamente o Velho do Saco no Brasil, sabe? Uma coisa assim, só que meio mais florestal. Só que ninguém leva muito a sério, porque tipo, as pessoas têm medo disso, mas todo mundo acha que é só uma lenda urbana. Não muito urbana, já que a cidade é rural, mas uma lenda da cidadezinha e tal. Até o dia em que Owen realmente é levado pelo Senhor da Floresta. E a mãe de Leia entra em desespero. E a mãe, junto com a cidade, obriga Leia a ir até a floresta e trazer Owen de volta. Pegar ele de volta do Senhor da Floresta. E aí eles fazem todo um ritual e mandam ela pra floresta pra ir atrás disso. E ela vai atrás porque, né, ela tá lidando com a culpa dela de ter dado o irmão pra Senhor da Floresta, ao mesmo tempo que todo modo como a mãe dela tratou ela, como a cidade tratou ela. E ela acaba dando de cara de verdade com o Senhor da Floresta lá e a galera que mora com ele e tal. E ela tem uma missão de trazer o irmão dela de volta. E assim, essa parte é bem labirinto mesmo, mas todas as semelhanças com o labirinto terminam aí. Porque esse livro é muito mais sobre o modo como ser mulher e crescer numa sociedade fechada, patriarcal, puritana e tal, e que só vê o valor da mulher no quão pura ela é, impacta na sua vida, causa traumas e tal, tudo isso. E essa parte eu gostei muito do livro. Essa parte de como tratou disso, de todo o trauma que Leia tem e tal, dela ter que lidar com isso aos poucos, eu adorei. Porém, toda a parte fantástica da história eu achei que deixou muito a desejar, tá certo? Primeiro que eu não achei que isso fosse um terror, em momento nenhum, tipo, eu realmente não senti nada de terror, muito menos terror folclórico, que normalmente é uma coisa mais visceral, digamos assim. Eu não vi aqui, eu achei... Assim, eu tava esperando o Midsommar, achei um Kumbaya My Lord, sabe? Então, deixa eu desejar mais a parte de explorar o trauma de Leia, de explorar o modo como a criação dela causou o fato dela se odiar, basicamente. E isso eu adorei. Essa parte eu adorei, mas a parte da fantasia eu achei muito juvenil. Eu achei que deixou demais por desejar. Eu esperava uma coisa melhor, mais visceral mesmo, até pelo nome do livro. Minha garganta, uma cova aberta, sabe? Tipo, eu esperava uma coisa mais visceral. E não, foi uma coisa muito juvenil, muito assim, eu diria até beirando a romantasia, tá certo? Me deixou assim, morgadíssima com o livro, tanto que quando eu cheguei na metade dele quase, eu passei o mês inteiro demorando pra ler, porque a metade dele é a pior parte. O começo e o final, assim, são as melhores partes, na minha opinião, mas o meio dele, assim, se arrasta, porque não tem nada realmente acontecendo, é só um lenga-lenga, pá. Então eu não curti tanto. O final dele também foi, assim, extremamente previsível, tipo, eu vi aquilo chegando do terceiro capítulo, tá certo? Eu já sabia como o livro ia acabar. Mas isso não é exatamente o problema, porque é até interessante pra construção do universo real em que Leia vive, o fato de ser tudo previsível. E eu entendo porque a autora lançou esse livro, tá? Depois de ler a nota dela no final, que é uma resposta a tudo que tá acontecendo nos Estados Unidos atualmente, pá. Que era um livro que ela nem pretendia escrever, mas quando começaram a sair as notícias das coisas que estavam acontecendo nos Estados Unidos,
de revogarem o Roe vs Wade e tal, esse livro acabou nascendo disso. E eu entendo, eu acho uma leitura válida pra adolescentes e tal, mas eu, tia véia, que eu já passei por muita coisa na minha vida, achei que ele deixou bastante a desejar, tá certo? Eu queria que fosse uma coisa mais corajosa, digamos, de ir mais a fundo, de ser mais visceral ainda e realmente pegar o boi pelo chifre, digamos assim. Mas é isso, pessoas, esses foram os 7 livros que eu li agora em abril, eu quero saber de vocês. Se vocês já leram algum dos livros que está nessa lista, se vocês estão de olho em algum desses livros para ler, já que tem 2 que vão ser no Brasil, um já saiu. Se vocês já leram em inglês também, ou se vocês querem que ele saia no Brasil, me conta aqui. Me conta também o que você andou lendo em abril. Vamos bater papo sobre o livro aqui nos comentários, tá certo? Mas por hoje é só, eu vejo vocês no próximo vídeo, tá? Tchau!